Jesus manifestou-se ao seu discípulo e depois de comer perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos em São Francisco, Frei Marcone, Frei Marcelo, caríssimos irmãos e irmãs, devotos de São Francisco e devotos de Santo Antônio também. Nós, frades aqui de Canindé, queremos servir aos romeiros que visitam o santuário de São Francisco das Chagas. Nós estamos morando no convento de Santo Antônio. Todo dia fazemos esse caminho do convento de Santo Antônio para o santuário de São Francisco das Chagas, ida e volta, e algumas vezes por dia. Que moramos no convento de Santo Antônio, isto pode ser muito significativo, porque este santo muito tem a dizer a nós, à igreja e ao mundo inteiro. Quando fiquei pensando neste santo, eu vi, foi um homem que sabia aproveitar bem o tempo de vida que Deus lhe deu. E a sua vida foi curta, somente 36 anos. E a vida de frade de São Francisco foi um tempo muito resumido também, somente 11 anos. Ele esteve em Lisboa e Coimbra para se preparar. Depois passou em Marrocos, Sicília, Itália, França. Foi pregador, missionário, professor de teologia, escreveu sermões, participou de um grupo que, junto com o Papa Gregório IX, estava cuidando da ordem franciscana para lhe garantir um futuro seguro. E tudo neste pouco tempo. Podia ser um homem dos nossos dias,
onde se fica também olhando para o tempo, relógios, cronômetros, em toda parte a gente fica medindo as horas, o tempo. Mas com Ele podemos aprender a viver bem a vida que Deus nos deu. Caríssimos irmãos e irmãs, quando queremos saber o que é o mais importante na pessoa, na vida de Santo Antônio, então fazemos bem. Lembramos que em 1946, o Papa Pio XII deu a Santo Antônio o título de doutor evangélico. Mas já o Papa Gregório IX, a quem ele estava servindo, o chamava Arca da Aliança. A Sagrada Escritura é um grande destaque na sua vida. Disso falam também as imagens de Santo Antônio, principalmente as mais antigas, onde ele está em pé, no braço esquerdo, a Sagrada Escritura aberta, e em pé na Sagrada Escritura, o Menino Deus. E na mão direita, o cajado do missionário. Isso diz tudo. A pessoa mais simples percebe a fonte para a vida e para o serviço de Santo Antônio foi a Sagrada Escritura. E essa palavra ele levava para a França, para a Itália, para Marrocos, em toda parte. Nas pregações dele que chegaram até nós, se pode descobrir 6.000 citações do Antigo Testamento. E 2.000 vezes ele cita o Novo Testamento. E se diz deste santo que ele sabia de cor a maior parte da Sagrada Escritura. Quando refleti isto, fiquei pensando nos muitos movimentos bíblicos, nos círculos bíblicos que surgem ainda e cada vez mais em todas as paróquias, em todas as dioceses. Eles podiam olhar para Santo Antônio e aprender dele, amar ainda mais a palavra de Deus na Sagrada Escritura e procurar entendê-la muito profundamente. Mas vocês sabem também, para Santo Antônio, não era importante apenas saber os textos sagrados decorados, ou pregar a palavra de Deus ao povo, levar a outros países. Mas importante para ele era que essa palavra se tornasse uma palavra viva. E talvez conheçam essa palavra bonita de Santo Antônio, onde ele diz: a palavra é viva, quando são as obras que falam. Realmente, isto é o importante, que a palavra não fique apenas palavra, mas que da nossa cabeça passe para o coração, e do coração para os nossos pés e braços, para que essa palavra fique realizada,
fique verdade, ajude neste mundo aos fiéis e todos aqueles que querem se aproximar de Jesus Cristo. E caros irmãos e irmãs, se Santo Antônio vivesse nos dias de hoje, ele seria um grande amigo do Papa Francisco. Este Papa que sempre nos lembra a igreja missionária. A igreja tem que abrir as portas e sair para as periferias. A igreja tem que ir ao encontro das pessoas que têm necessidade de nós, a quem a gente pode ajudar. Santo Antônio foi modelo nesse sentido também. No último ano de sua vida, quando ele estava em Pádua, ele pregou os 40 dias da Quaresma, saindo das igrejas, porque eram pequenas demais, indo para as praças, para as ruas de Pádua, para ir ao encontro do povo, para cativar o povo para Jesus Cristo, e convidou o bispo e os padres para acompanhá-lo, para depois ouvir a confissão dos fiéis, e se diz, muitas vezes, depois de meia-noite, voltaram para suas casas. Ou, em Pádua, era lei. Aquela pessoa também pode ser pai de família, que tem dívidas, vai para a cadeia e não sai. Os agiotas fizeram do mesmo jeito e pediram a Santo Antônio que fizesse alguma coisa. Então, ele foi ao tirano Exilino, de quem ninguém gostava, de quem ninguém se queria aproximar. Apresentou a ele a situação péssima do povo, mas Santo Antônio voltou para casa sem que tivesse acontecido alguma coisa. Só 2 anos depois, Santo Antônio já não estava mais neste mundo, houve uma reação e a vida dessas pessoas endividadas começou a melhorar. Todos vocês conhecem o pão de Santo Antônio. Em muitas paróquias existe este costume, na terça-feira, abrir uma sala para atender os pobres, para passar o pão de Santo Antônio. Não foi assim que Santo Antônio tivesse criado esse movimento, não, mas a sua pessoa teve influência, a sua palavra, os seus gestos de caridade, que ao longo do tempo os devotos de Santo Antônio criaram esta obra, Pão de Santo Antônio, para ajudar os mais pobres. E vocês concordam comigo quando afirmo: o devoto de Santo Antônio faz 2 coisas. Ele participa da Eucaristia escutando a palavra de Deus, e é uma pessoa que pratica a caridade. E assim, no final, estamos chegando ao Evangelho de hoje, que fala do amor, que fala da caridade. Pois quando a gente pergunta o que é o maior valor na vida de Santo Antônio, então com toda certeza a resposta é seu amor
por Jesus Cristo e seu amor pelos irmãos e irmãs. Ele viveu na sua vida o grande mandamento que Jesus deu, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Assim, caros irmãos e irmãs, Santo Antônio, e por isso ele é venerado no mundo inteiro, em todas as igrejas a gente encontra a sua imagem, mas o motivo com toda certeza é isto, que ele lembra pela sua vida a pessoa de Jesus Cristo. Mas diferente de São Francisco, que também teve o mesmo ideal, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, querendo ser igual a Ele, e o foi até pelas chagas do seu corpo. Santo Antônio lembra Jesus Cristo também, mas pelas suas caminhadas de missionário, ele lembra este Jesus Cristo, que caminhava com os discípulos de cidade em cidade, propagando o reino de Deus e praticando a caridade para com todos. Isto se tornou também vida de Santo Antônio. E por isto ele é amado no mundo inteiro. Amém.